apresenta: eis aqui o meu servo. E esse servo de Deus, meus irmãos, ele se apresenta como um servo aprovado pelo Senhor, pelo Deus Pai. Esse servo é um Deus fiel. Esse servo é um Deus cheio de compaixão e de justiça. Esse servo, meus irmãos, é o único mediador e libertador do seu povo. E o Deus que não divide a sua glória com ninguém, envia o seu servo para que nele seja glorificado. É bênção ou não? Jesus é a nossa salvação ou não, irmãos? Ele é a nossa bênção de Deus Pai? Amém. Né? Então nós vamos ver isso nesse instante. Eis aqui o meu servo, aprovado e fiel. Versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, irmãos? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Meus irmãos, então vamos entender o que a palavra do Senhor quer nos ensinar aqui nesta noite. Então, quando o texto fala, eis aqui o meu servo, meus irmãos, é Deus providenciando um novo e vivo caminho para a nação de Israel. Eis aqui. Não a sua vontade, não o seu caminho, mas os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Eis aqui o meu servo. Se referindo, meus irmãos, a Jesus Cristo, como nós vamos ver lá na frente. Lembram de Mateus capítulo 12, o texto que o presbítero Marcelo leu? O meu servo. Ele não contenderá, ele não falará, não gritará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. Vamos ver o que diz, meus irmãos. Eis aqui o meu servo. Sempre que você pensar nessa expressão servo, Jesus é o servo de Deus para fazer a vontade do Pai. Então, eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. A ideia, meus irmãos, de suster é de sustentar e de levantar. O servo do Senhor é o servo levantado por Deus, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. Meus irmãos, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, essa profecia chegou à nação de Israel e chegou até a nós 2.700 anos depois, para mostrar, meus irmãos, que não há outro caminho. Eis aqui o meu servo, ele é levantado, escolhido, em quem a alma do Senhor tem todo o seu prazer. Vocês podem citar um texto em que isso acontece, meus irmãos? Mateus, capítulo? Isso, batismo de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, meus irmãos. Jesus é batizado pela voz que clama pelo deserto, Isaías 40, e nós vamos ver, sabe o que acontece, meus irmãos? O Espírito... O versículo 1 fala, pus sobre ele o meu espírito. Meus irmãos, o espírito vem como pomba e pousa sobre ele, e o próprio Deus Pai vai falar, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer. Este é o servo do Senhor, meus irmãos, que nos traz a salvação. Lucas capítulo 4 vai nos falar o que também é dito em Isaías capítulo 61. Jesus, meus irmãos, vai chegar na sinagoga e vai falar assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para libertar os cativos, dar vistas aos cegos, dar vigor ao pobre, e anunciar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Está em Isaías 61, meus irmãos. Ele é aquele levantado por Deus, cujo Espírito está dado pelo Senhor, para que ele, meus irmãos, promulgue o direito aos gentios. Meus amados, a salvação, ela vem dos judeus. Mas, sabe quando Cristo vem? Ele vem para te trazer justiça, ele vem para te trazer salvação, e esse direito, meus amados, é que você pode olhar para Efésios 2 e ver, meus irmãos, que um dia nós éramos estranhos a essas alianças, mas quando Cristo veio, ele derrubou o muro de separação,
E nós que éramos estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, levantado pela pedra fundamental que é Cristo. Meus irmãos, um dia Jesus perguntou para Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Uns vão dizer que é Elias e alguns os outros profetas. Mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, que não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Você crê em Cristo? Você crê que esse Jesus é o único Salvador que pode te levar ao Pai? Meus irmãos, este é o caminho que Deus providenciou para a nossa salvação. E se você crê, você tem direito de estar com a vida eterna e desfrutar das bênçãos do Senhor. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que nós sejamos dele, santos e irrepreensíveis.